linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem abre possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao presbítero Marcos, conselheiro da UPH, para que nos dirija nesta oração ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para poder ouvir a Tua palavra, como acabamos de ler, e logo mais estarmos sendo edificados pela ministração da Tua palavra, pelo pastor Ageu nessa noite. Nos abençoa cada um daqueles que estão aqui, e que a Tua palavra possa entrar em nosso coração, assim como acabamos de ler. As palavras são mais doces do que o mel. Seja essa a nossa vida, seja esse o nosso viver diante da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Sentai-vos, irmãos. Passar a palavra ao nosso irmão Pablo, nossa irmã Raquel também, né? Que vão dirigir a música nesse instante. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus com o cântico É o Teu Povo. Aqui presente.
nosso Deus, com o cântico ajuntamento. Boa noite a todos, irmãos. Primeiro, gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, ao Conselho da Igreja, né, por ter nos apoiado nesse evento, né, na pessoa do pastor Timóteo, né, muito obrigado. Outro agradecimento também para o irmão Ari, né, que fez uma ponte com o reverendo Ageu para que ele pudesse estar aqui, né? E agradecimento todo especial ao pastor Ageu, né? Sua esposa Vivian, muito obrigado, porque a gente sabe da dificuldade da agenda, né? Toda essa parte, então, está aqui com toda a família, né? E gostaria de ressaltar que aqui em mãos tem um livro aqui do reverendo Ageu, Caminhando com Cristo. Então, esse livro aqui, a primeira frase dele diz assim, se bem que não é a primeira frase do livro, né? Mas a primeira aqui que a gente diz assim, para Vivian, minha amada esposa, né? Então, esse livro, no primeiro capítulo dele, fala sobre as Sagradas Escrituras. Meus amigos, a primeira frase desse livro é impactante, é fundamental, a primeira frase dele. Inclusive, este livro está sendo aqui, né, motivo de estudos na classe, né, dos catecúmenos, né? Então, é um livro indicado. Se você quiser adquirir esse livro, leitura fundamental, fundamental.
Se você quiser adquirir esse livro, o Ari está ali, ele tem alguns, o pastor trouxe alguns, e agradecer a presença de todos, né? E apertem os cintos, porque nós vamos mergulhar em águas profundas. Águas profundas, né? Gostaria de convidar o reverendo Ageu, né, para iniciar. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui. Agradeço ao Conselho da Igreja por ter permitido que viesse eu com a minha família. Agradecemos muito, Reverendo Timóteo. Agradecemos pelo convite e toda a hospitalidade da igreja. Agradecemos ao diácono Castro, que é o presidente da UPH, pelo convite também. E ao carinho de toda a igreja que tem sido demonstrado nesses dias, né? O presbítero Ari está nos aturando lá na casa dele e agradecemos a paciência. Não foi eu que falei. É uma alegria de fato estarmos aqui, meus irmãos. Nós teremos uma sequência de 4 palestras, então. Nessa primeira, nós vamos ver história da Reforma Protestante. Na segunda, os diferenciais da fé presbiteriana, digamos assim, né? Do que nos diferencia do mundo evangélico. Na terceira, a gente vai aprofundar um pouquinho na história de João Calvino, que é um personagem muito interessante, de que nós sabemos bem pouco. E na última, no domingo de manhã, nós vamos falar da influência do calvinismo no mundo, nas artes, na economia, na política. Vamos abrir o leque para mostrar como a visão bíblica ela influenciou várias áreas da sociedade, coisas que a gente lida no dia a dia e não percebe que houve uma influência de homens de Deus no passado. Então nós vamos começar esta noite tratando rapidamente de história da Reforma, né, o diferencial nosso como presbiterianos do ponto de vista da história. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tantas bênçãos recebidas das tuas mãos, te louvamos, Pai, porque estamos num país em que o teu evangelho chegou pela mão de homens e mulheres que o Senhor levantou no passado. Te louvamos, Pai, porque nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja, de uma denominação que segue a tua palavra com fidelidade. E te louvamos, Pai, porque temos o privilégio também de estar em igrejas que servem ao Senhor e expõem a tua palavra, e assim nós e nossos familiares podem crescer alimentados pela tua preciosa palavra, pela profundidade do conhecimento que vem do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora neste tempo em que vamos meditar nos teus poderosos feitos no decorrer da história, para que sejamos, Pai, alimentados pelo Senhor e que guardemos firme no coração estes fatos históricos para poder ensinar a outros também, Pai. Abençoa-nos nesta noite, continua cuidando desta igreja, do seu pastor, os pastores auxiliares, os presbíteros, junta diaconal. Abençoa em especial ao PH, que está promovendo este trabalho, para que estes homens continuem firmes e vibrantes na obra do Senhor. Fica conosco, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem somos nós, presbiterianos? A questão histórica. Deixa eu me acostumar aqui com este controle.
Ok, meus irmãos. Então, eu coloquei aqui na borda da imagem vários personagens do mundo evangélico. Você deve reconhecer alguns aí, pelo menos, não é? A grande questão é essa: no meio de tantas denominações, quem somos nós? Talvez você tenha nascido na igreja presbiteriana, talvez você tenha vindo de outra denominação. Quando a gente fala em meio evangélico, não dá para achar que o meio evangélico é uma coisa só, né? Há uma diversidade muito grande. E aí que entra a pergunta: no meio de tantas igrejas diferentes, quem somos nós presbiterianos, né? Quem somos nós? Uma forma de responder isso é apontando para a nossa história. A maioria das igrejas neopentecostais, não sei se você já reparou, elas nasceram de 1980 para cá. Tá? As pentecostais clássicas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, essas mais antigas pentecostais, elas nasceram no começo do século XX aqui no Brasil. Mas as neopentecostais, a Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Renascer em Cristo, estas outras surgiram a partir de 1980. Muitos de vocês já estavam vivos quando elas apareceram, ok? Isso é bastante diferente das igrejas reformadas. A igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1859, mas ela nasce lá na Reforma em 1560, ok? Então, é sempre bom nós conhecermos a nossa história para valorizarmos ela. Eu coloquei aqui uma linha histórica com os principais acontecimentos da história bíblica e entrando um pouquinho na história fora da Bíblia. Então, tudo começa no Éden. Nós temos depois aí os principais pontos, né? O dilúvio, patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Egito, deserto, juízes, monarquia. Monarquia a gente chama de Reino Unido, né? Porque foram 40 anos de reinado de Saul, 40 anos de reinado de Davi, 40 anos de reinado de Salomão. Aí ocorre aquela divisão: Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul, 10 tribos, Reino do Norte, 2 tribos, Reino do Sul, ou Judá. É fácil guardar na cabeça, porque Israel tem mais letras que Judá, o Norte é sempre para cima, o Sul é sempre para baixo, mas Norte tem mais letras que Sul também, 10 tribos em cima, 2 tribos embaixo. E aí, a partir do livro dos reis, você tem relatos que ocorrem paralelos. Reinou o rei tal no Reino do Sul, foi profeta no Reino do Norte. E o escritor, tanto em Reis, 1ª e 2ª, quanto em Crônicas, 1ª e 2ª, vai mostrando as histórias paralelas do Reino do Norte e do Reino do Sul. Você tem o exílio, que dura 70 anos, e aí estamos no final do Antigo Testamento, com a reconstrução. Esdras, Neemias, Ageu são profetas da reconstrução. São homens que Deus permitiu retornassem e eles passam a reconstruir as ruínas depois do exílio, né? Tanto os muros quanto o templo. E aí nós temos os chamados 400 anos de silêncio. Então, na tua Bíblia, entre Antigo Testamento e Novo, você tem ali naquela página em branco 400 anos de silêncio. O que foram esses 400 anos? Será que foram 400 anos em que Deus não falou? Resposta errada. Por quê? Porque Deus nunca parou de falar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus sempre falou por meio da criação. E havia o Antigo Testamento, então havia o eco da voz de Deus. A palavra de Deus estava escrita e continuava falando. Mas por que são 400 anos de silêncio? Foram 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta. Não houve mais nenhuma revelação nova neste período. Eis que passam esse tempo e vem o período, então, primeiro de anunciação do nosso Senhor Jesus, por meio de João Batista. E nós temos aí o ministério do nosso Senhor Jesus, a sua morte, o período apostólico, que vai até o 1º século, o último livro escrito, 96, depois de Cristo, né, Apocalipse. E depois do período bíblico, você tem o chamado período dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? É a segunda geração. Os discípulos de Paulo, de Pedro, de João, a igreja continuou.
mais ou menos 3 séculos de paz da igreja. Foi um período de muita perseguição, porque você se lembra, Roma estava dominando aquela região, e às vezes o imperador não mexia com religião, às vezes era um imperador muito religioso e ele perseguia os cristãos, ele impunha ali um regime de adoração aos deuses, que eram muitos, do Império Romano. Então, houve momentos em que a igreja foi duramente perseguida. Sob Nero, por exemplo, a igreja foi muito perseguida. Mas o fato é que surgiu um imperador que se declarou cristão e ele colocou em prática aquele lema: se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. E Constantino, então, em 318, assinou o Édito de Milão, proibindo, promulgando liberdade religiosa, proibindo que as religiões fossem perseguidas. E, na sequência, em 380, um outro imperador, Teodósio, assinou uma outra lei, um outro édito, o de Tessalônica, decretando que agora a religião do império seria a religião cristã. Tá? O fato é que, já no primeiro édito, lá em Constantino, muito antes, além do édito, quando ele se declarou cristão, muita gente entrou no cristianismo por adesão. Por quê? O imperador se declarou cristão. Aí você ia num campo de batalha e perguntava para um general: general, o teu imperador agora é cristão, qual é a tua religião? É claro que eu sou cristão. Se o meu imperador é cristão, eu também sou cristão. Então, muita gente entrou na igreja não por conversão, mas por adesão. Porque agora, sendo o imperador cristão, a preferência para cargos de confiança seria para os cristãos. Nesse momento, então, foram muito importantes os catecismos, porque os verdadeiros cristãos encostavam num aderente e dizia: você se declara cristão? Olha no que nós cremos. E aí os catecismos foram muito úteis para este período. Nós entramos na Idade Média, que é o que nós vamos focar nessa palestra. A Idade Média é um período de 1000 anos móveis, que podem ser de 400 a 1400, de 500 a 1500, de 600 a 1600, são 1000 anos móveis na história. A gente vai focar daqui a pouco nele. No final da Idade Média é que um monge agostiniano, na Alemanha, ele escreve as 95 afirmações contra a venda das indulgências. Tá? Martinho Lutero, nós vamos focar nele daqui a pouco. A reforma se irradia para a Europa, vai para a Inglaterra, e é da Inglaterra que saem os nossos irmãos para o chamado Mundo Novo, para formar os Estados Unidos da América, e é dos Estados Unidos que um jovem, Ashbury Green Simonton, com 26 anos de idade, ele decide evangelizar, ele decide ser missionário, Deus o chama para isso, e ele vem para o Brasil em 12 de agosto de 1859. E aqui estamos nós, né? Não muito distantes de Simonton, aí pouco mais de 150 anos. O ponto é, meus irmãos, que eu pretendo demonstrar nessa palestra, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma ligação muito forte com a Reforma Protestante, tá? Uma ligação muito forte. E para nós vermos isso, eu vou apresentar os erros da Igreja na Idade Média, naquele período de 1000 anos, pelo menos 4 grandes erros da Igreja na Idade Média. E eu começo falando do comércio das indulgências. Aqui, à esquerda, nós temos uma gravura em que, bem à esquerda, você tem um vendedor de indulgências, né? Na verdade, uma autoridade da Igreja Católica, escrevendo as indulgências, acompanhado ali de religiosos, de vermelho, e, do outro lado da gravura, você tem o povo simples esvaziando os seus bolsos com moedas para comprar o perdão de Deus. O que era indulgência? A palavra indulgente significa perdoador. E a Igreja Católica, ela criou um sistema para vender o perdão de Deus. Então, se você pecasse, não adiantava fazer como a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Você tinha que comprar um documento escrito com letras garrafais, parecido com os nossos diplomas, em que, naquele documento,
o oficial da igreja atestava que a igreja estava liberando você do pecado que você havia cometido, inveja, preguiça, seja qual for, e aí você pagava aquele valor. As indulgências foram uma espécie de solução para as penitências. Como assim? Elas surgiram no 11º século, quando um padre, que nós não sabemos o nome, ele disse para a sua congregação, para a sua paróquia, né? Ele disse: olha, vocês são muito pecadores, não adianta vocês pedirem perdão para Deus, que Deus não vai ouvir vocês. Então vamos fazer um acordo. Vocês me paguem alguns valores, eu oro e Deus vai perdoar vocês. E isso deu certo numa primeira igreja e começou a se espalhar para as outras igrejas, e os cofres da igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana começaram a encher por conta desta venda. Isso deu tão certo que você tinha vendedores de indulgências. John Tetzel foi um desses vendedores. E você imagina a cena, naquelas cidades pequenas da Idade Média, chegavam lá os cavaleiros da Igreja Católica, nos seus cavalos, suas bandeiras, e todos se dirigiam para o centro da cidade, para a Praça Central, e ali começava, a cidade parava, as pessoas iam ver, e ali os vendedores de indulgência entravam em ação. Eles eram muito eloquentes. Uma frase que entrou para a história foi essa: Tetzel dizendo: no mesmo instante que a moeda tilinta no fundo do cofre, a alma parte do purgatório e voa para Deus. Então hoje à noite, tire o seu pai do purgatório, tire o seu avô, a sua avó do purgatório, traga suas moedas. E o povo simples da época, na sua maioria analfabeto, eles iam crendo de fato que algumas moedas poderiam tirar os seus parentes do purgatório. Veja como as duas doutrinas estavam, não as doutrinas, mas a doutrina, o dogma do purgatório estava ligado às indulgências, né? Porque a pessoa pagava para que a pena do purgatório fosse menor. Meus irmãos, nós estudamos lá na igreja que eu pastoreio durante um ano as principais doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. E é impressionante, porque quanto mais eu estudava, mais eu me escandalizava. E uma que me escandalizou muito foi a doutrina do purgatório, que é uma doutrina que os padres não pregam abertamente sobre ela, porque ela é constrangedora. Por quê? O que ensina o Catecismo da Igreja Católica quanto ao purgatório? Um fiel católico segue durante a sua vida todos os sacramentos. Ele faz batismo, faz crisma, se confessa regularmente, participa da Eucaristia, faz tudo. Quando ele morrer, ele não vai para a presença de Cristo. Ele vai para um lugar de fogo. Alguns teólogos católicos dizem que o fogo do inferno é fogo tão real quanto o nosso fogo, e na verdade alguns dizem que é um fogo que dói 7 vezes mais do que o fogo real. E essa pessoa, então, que passou a vida inteira fiel aos sacramentos da igreja, ela vai para um lugar de fogo para passar ali alguns séculos para purificar os seus pecados, para então e só então ficar pronta para se encontrar com Cristo. É uma espécie de um inferno transitório, em que a pessoa vai queimar durante séculos antes de se encontrar com Cristo. Há uns tempos atrás, nessa época que eu preparava esses estudos, eu ouvi um vídeo de um padre muito popular no catolicismo, um padre carequinha, né, um apologista deles lá, e ele estava constrangido em falar sobre o purgatório. E ele dizia assim: olha, talvez não sejam séculos, talvez sejam décadas. E era notável, era visível o constrangimento dele. E eu pensei: décadas, padre, décadas. Coloque a tua mão no fogo por 5 minutos, para você vir me dizer que de séculos vira décadas, como que se isso fosse uma boa notícia. Mas essa é a doutrina constrangedora do catolicismo romano. A ideia de que você serve a igreja a vida inteira, morre e não vai ver Cristo. Vai ficar durante alguns séculos num inferno temporário, queimando, sofrendo, para só então se encontrar com Jesus Cristo. É uma doutrina totalmente antibíblica, não é? Porque
o bandido na cruz, que merecia total purificação pelo fogo, se a gente for usar a linguagem católica, ele recebeu hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia mostra que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu se abrindo e Cristo pronto para recebê-lo. Então, biblicamente falando, não tem como defender o purgatório. É uma doutrina inventada para aquecer as vendas, né? Não apenas de indulgências, como também das relíquias, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas então, os vendedores de indulgências faziam esse comercial todo, os cofres da igreja se encheram de dinheiro, havia pecados tabelados, os ricos pagavam mais, pobres pagavam menos, e esse era o comércio. Um segundo grande erro da Igreja Católica no período da Idade Média foi o comércio e as exposições das relíquias. Então, na Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, você tinha ali milhares de relíquias. O que eram as relíquias? Eram supostos ossos de personagens bíblicos, supostas roupas, objetos pessoais, unhas. Uma relíquia muito comum naquela época era saquinhos de unhas vendidas como se fossem unhas do apóstolo Paulo. Imagine que o apóstolo Paulo cortava suas unhas e colecionava, e guardava, né? Então, madeiras da cruz de Cristo sendo vendidas. Os historiadores brincam que se juntassem todos os pedaços de madeira que foram vendidos como cruz de Cristo, você não reconstruiria uma cruz, você reconstruiria uma cidade de madeira. Porque muito pedaço de madeira foi vendido como cruz de Cristo, como manjedoura de Jesus, pedaços da Arca de Noé. Então, eu coloco ali, pedaços da Arca de Noé, um pouco de ferrugem da fornalha dos amigos de Daniel. Imagine que na época lá de Daniel e seus amigos, alguém raspou um pouco de ferrugem disso. Isso aqui ainda vai valer dinheiro, né? E guardou. Meus irmãos, era uma mentira, era uma mentiraiada para todos os lados. Veja, pedaços de madeira da manjedoura de Jesus. Havia uma cidade na Europa, Trier, em que ficou famosa porque lá havia em exposição um frasquinho de leite que era dito que era leite materno de Maria, que foi armazenado num frasquinho. Roupas de José, roupas de Maria. Então veja, a gente está no mundo evangélico hoje que tem igreja vendendo água do Rio Jordão e a gente sabe que foi tirado da torneira, né? A gente sabe disso. O mundo evangélico virou essa coisa estranha, mas não foram os evangélicos que começaram com essa mentira, porque já na Idade Média muita mentira aconteceu nesse sentido. Ossos, né? Pedaços de ossos. Eu não sei quantos dos irmãos assistiram o filme de Lutero. Alguém assistiu Lutero? Só para eu ter uma ideia. Quem não assistiu, assista. No filme de Lutero, há uma cena em que ele está numa fila imensa, numa escadaria, para ver um suposto crânio de João Batista. Aí, depois que Lutero se converte, ele fala para os seus alunos. Ele debocha, dizendo que a simples visualização do crânio de João Batista daria para ele desconto de séculos no purgatório, né? Agora ele já está com os olhos abertos, ele debocha. Mas muita gente na Idade Média participou disso. Os ricos eram colecionadores, eles compravam as relíquias, colecionavam e colocavam em exposição. E o mero olhar para uma das relíquias oferecia um desconto de séculos no purgatório. Havia lá em Wittenberg mais de 19 mil relíquias. Então pense em ossos, roupas, tudo atribuído a personagens da Bíblia. Em Württemberg havia um vendedor de relíquias que andava com uma pena na orelha, supostamente tirada da asa de Miguel. Então Miguel deu um rasante, pim, pegou a asa. Vendedores ambulantes. Então, meus irmãos, era uma igreja que abrigou a mentira e mentia descaradamente para dinheiro, para conseguir dinheiro.
Um terceiro grande erro deste período foi o chamado Tribunal da Santa Inquisição. Tá? A igreja se julgava detentora absoluta da verdade, não apenas em assuntos religiosos, mas em todos os assuntos, até em astronomia. Então ninguém poderia discordar da igreja. De modo que Galileu Galilei teve que retratar-se por confirmar as teses de Copérnico. Que teses eram essas? Copérnico, nas suas observações, constatou que o nosso sistema não é geocêntrico, a Terra não é o centro do sistema, mas ele é heliocêntrico, é o Sol. Mas a igreja não cria nisso. E Galileu Galilei foi chamado e teve que se retratar, porque se não se retratasse, seria morto. Giordano Bruno não se retratou e foi amarrado em praça pública e queimado com a língua perfurada. Note, furar a língua ou cortar a língua era um requinte de crueldade que a igreja fazia, porque os crentes, na sua maioria, quando iam ser queimados, eles cantavam ao Senhor, eles cantavam salmos ao Senhor. E para o ouvido dos inquisidores era muito terrível ver um crente morrendo alegre ainda, cantando ao Senhor. Por isso que muitas vezes eles cortavam a língua ou perfuravam a língua. Tá? Então muita gente morreu no Tribunal da Santa Inquisição. Eu não sei se vocês repararam, há um movimento hoje informal dentro da Igreja Católica, ele está centralizado em São Paulo, tá? Que envolveu Olavo de Carvalho, alguns influenciadores católicos, pessoal ligado à política, à filosofia. É uma bolha católica que quer passar uma visão tradicionalista, né, de política ligada à direita. E esse pessoal, eles têm trabalhado muito nas redes sociais para fazer o que a gente chama de reconstrucionismo histórico. Eles querem mudar, eles querem como que apagar os problemas da Igreja Católica. Então é muito comum você encontrar esse pessoal dizendo, não, imagina, não houve Inquisição. A Inquisição matou meia dúzia e a Inquisição matou apenas não católicos. Então eles querem como que reescrever a história. Se você pesquisar em fontes sérias, você vai perceber que muita gente morreu por causa da Inquisição católica. Tá? Muita gente foi silenciada. O último erro deste período é a corrupção generalizada. Padres com vida imoral. Eu não sei se você se lembra, lá no filme de Lutero, ele está chegando em Roma, e aí o filme mostra mulheres prostitutas puxando padres. E aí dá um nó na cabeça, né? Você pensa, ué, a prostituta não está vendo que o sujeito está vestido de padre? Mas quando você estuda pelos livros, você descobre que Roma era, nas palavras de Lutero, um esgoto tão aberto que havia prostíbulos para religiosos. E os padres iam sem nenhuma dificuldade, porque não havia santidade na Igreja Católica, havia total imoralidade. Então havia padres com vida imoral, padres sem conhecimento da Bíblia. Existe um livro que está esgotado, infelizmente, em português, que é a história da Reforma, é a história da Reforma Protestante do século XVI. O autor é Merle d'Aubigné, que foi um historiador ali pouco tempo depois da Reforma. E ele detalha bastante isso, né? Então, Lutero, ele conhecia a Bíblia, Lutero lia a Bíblia para valer, mas a formação de um padre não passava por ler a Bíblia. Os padres não conheciam a Bíblia. Tá? Os padres liam as bulas papais, os documentos da igreja, né? Os documentos do magistério, menos Bíblia. E esse d'Aubigné, esse historiador, conta que Lutero era caçoado pelos seus colegas quando ele era encontrado lendo a Bíblia, porque padre não lia a Bíblia, Lutero é que lia. Cargos públicos ocupados por padres, já falamos, né, da ligação da Igreja Católica com o Império Romano, fez com que isso se perpetuasse com muito dinheiro, em muita corrupção. Quando você estuda, por exemplo, a história dos papas, você descobre que muito papa se tornou papa porque a família comprou o título. Então, havia grandes famílias ali na Europa, os Médicis, por exemplo, que eles pagavam fortunas para que um dos filhos se tornasse papa. E como é que era isso?
o Vaticano não colocava à venda, mas eles subornavam os possíveis, aqueles que possivelmente seriam indicados. Subornavam 1, 2, 3, até que o da família tivesse o direito ao papado. Então havia muita corrupção, muita mesmo. Lutero ficou escandalizado no convento da Lombardia, luxo e riqueza. O que foi isso? Lutero se converte na Alemanha e ele vê erros ao seu redor e ele pensa, eu vou para Roma porque em Roma está o Santo Papa, lá eu vou encontrar santidade. E ele parte para Roma. No meio do caminho, ele fica hospedado neste convento, na Lombardia, e ele repara toalhas muito caras, talheres de prata. Ele começa a ver que o luxo era grande. E ele comenta, o Santo Papa sabe desse luxo todo? E os historiadores mostram que ele foi orientado pelo porteiro do convento a sair o mais rápido de lá, porque ele corria risco de morte. Ele seria morto, porque ele mexeu em assuntos que não cabiam para ele. Quando Lutero chega em Roma, aí ele encontra um esgoto a céu aberto mesmo, né? Prostíbulos para padres, missas mecânicas sendo feitas. Note, Lutero temia a Deus, temia muito. A primeira missa que Lutero celebrou, e o seu pai foi convidado, os parentes foram convidados, ele estava no seminário ainda, ele simplesmente travou, e o Sproul, no livro A Santidade de Deus, fala sobre isso. Lutero, no meio da missa, ele fazia uma missa de 45 a 50 minutos, ele travou, ele não conseguiu falar nenhuma palavra, e depois num livro ele fala, com que palavras eu, um pigmeu, me direcionaria ao santo, santo, santo? Eu não tinha palavras, ele simplesmente travou. O fato é que Lutero temia a Deus e fazia uma missa longa, mas em Roma ele viu missas sendo feitas de 15 minutos. Havia muita gente indo para lá, os padres faziam missas assim, em produção, né? E ele viu blasfêmias nas missas, porque Lutero sabia latim, os padres sabiam latim, mas o povo não sabia latim. Latim é a língua dos nobres. Então a pessoa entrava numa igreja católica, encontrava um sacerdote de costas, fazendo toda uma missa em latim. Não entendiam nada, simplesmente nada. E Lutero viu padres levantando a hóstia e ao invés de dizer o trigo se transforme em carne, dizendo o trigo continue sendo trigo, e davam risada entre si. E o povo não entendendo nada, e Lutero entendendo porque ele sabia o latim. Então Lutero ficou bastante escandalizado com toda essa corrupção que ele viu ali em Roma. Esses foram então os 4 principais erros da Igreja Católica. Nós vimos as indulgências, né, o comércio do perdão divino, nós vimos o Tribunal da Santa Inquisição, as relíquias, e vimos também a corrupção generalizada. Antes de chegarmos em Lutero, a gente tem que falar dos chamados pré-reformadores. Quem foram eles? Foram homens que começaram a ver os erros da Igreja Católica, protestaram, mas foram silenciados, foram mortos, tá? Foram mortos. Eu trouxe aqui apenas 4 exemplos. O primeiro é Pedro Valdo, e note que ele é o mais antigo, né? 1140 a 1218. A história de Valdo é muito interessante. Ele é o pai dos valdenses, tá? Valdenses foram esse grupo de dissidentes do catolicismo, talvez um dos primeiros grupos. Qual foi a história? Este homem era um comerciante, ele teve acesso ao Novo Testamento, ele leu o Sermão do Monte e ficou impactado com o Sermão do Monte. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha, separou um valor para a sua esposa e os seus filhos, e o restante ele deu aos pobres. Ficou com a roupa do corpo, ficou descalço, e tornou-se um pregador, saiu andando pregando o evangelho. Isso impactou muito aquela geração de pessoas, e muitos fizeram a mesma coisa e se juntaram a Valdo. O movimento cresceu bastante e foi levado até a Igreja Católica Apostólica Romana.
para meio que ser reconhecido. Só que o Papa da época, ele disse, não, de jeito nenhum, vocês são hereges. Voltaram, disseram para Valdo que não haveria esse reconhecimento, que eles deveriam, inclusive, parar de agir daquela forma. E aí Valdo repetiu as palavras de Pedro, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Por causa disso, ele recebeu o apelido, né, de Pedro o Valdo. E eles continuaram vivendo o evangelho de acordo com o Sermão do Monte. Não foram silenciados. Houve essa tentativa de acabar com o movimento perdurou, de modo que na Reforma Protestante, reformadores fizeram contato com os valdenses. E ainda existem, viu? Há notícias de que valdenses ainda estão espalhados aí pelo mundo. John Wycliffe foi um inglês, doutor, professor em Oxford, uma formação brilhante, e Deus o iluminou para que ele percebesse que havia muitos erros na Igreja Católica, e ele começou a escrever livros sobre este assunto. Ele estava na Inglaterra, ficou relativamente protegido. John Hus, na Boêmia, ele lia os escritos de John Hus, e ele passou a pregar, a fazer as missas na língua do povo, não mais em latim. A igreja mandou espiões, constatou que ele estava falando na linguagem do povo, o povo estava se convertendo, inclusive, né, por causa das pregações dele na língua do povo, capturaram John Hus, levaram a um tribunal da Santa Inquisição, e ele foi condenado. E neste mesmo tribunal em que ele foi condenado à fogueira, condenaram John Wycliffe. Só que havia um problema, John Wycliffe já havia morrido. O que a igreja fez? Foi no túmulo, desenterrou os restos mortais e queimou os restos mortais, tá? Para que ele não ficasse sem a pena. E Girolamo Savonarola foi um italiano que também discordou da Igreja Católica e foi enforcado por causa disso. Então, este era o padrão. Quando alguém discordava da Igreja Católica, era chamado a se retratar, se não se retratava, era morto por este tribunal. Esses são chamados pré-reformadores. E agora sim nós chegamos no alemão Martin Luther, que nasceu em Eisleben, na Alemanha, em 10 de novembro de 1483. E ele foi estudar direito. Por que ele foi estudar direito? Porque o seu pai queria que ele fosse advogado, tá? Ele não queria, ele queria seguir a carreira religiosa, mas o seu pai insistiu, ele obedeceu, foi estudar direito. E aqui é muito interessante, porque Lutero tinha muito medo de Deus. Na cabeça de Lutero, a equação era simples: eu sou pecador, Deus é santo. O dia que Deus olhar para mim e perceber que eu estou aqui, eu vou ser fulminado, porque eu sou pecador. E não por acaso, o filme Lutero começa com Lutero numa tempestade e um raio quase que o acerta. Imediatamente ele deita no chão, forma de cruz, dizendo: é Deus que está me cobrando. E aí ele vai para o ministério sagrado. E o interessante também é que Lutero temia muito a Deus. E indo fazer direito, o seu senso de justiça ficou mais aguçado ainda. E mais temor a Deus ele teve. Em 1512 ele obteve... Bom, aí ele foi ser monge depois do raio que quase o atingiu. Em 1512 ele obteve o grau de doutor em teologia pela Universidade de Wittenberg. Ele não queria ser doutor, mas ele precisava do título para ensinar, né, no seminário, no curso de teologia. No segundo semestre de 1514, primeiro semestre de 1515, ele lecionou salmos aos seus alunos. E a sua tônica era a mesma. Ele não conseguia ver graça e misericórdia nos salmos, ele só via um Deus irado, um Deus que iria punir pecadores. No segundo semestre de 15, primeiro de 16, ele começou a estudar Romanos para lecionar aos seus alunos. E logo no primeiro capítulo, no versículo 16, ele se deparou com algo que o converteu. Quando ele leu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, esta frase. Lutero pensou e percebeu que a ira de Deus, ela se revelava no Evangelho por meio de Cristo.
que a ira de Deus havia sido direcionada para a cruz, e por isso ele não precisava mais ter medo algum de Deus. E ele diz num livro que as portas do paraíso se abriram para ele neste momento, quando ele percebeu que ele não precisava mais temer a Deus, porque Cristo havia sido o alvo da ira de Deus. Ele continuou ensinando, ensinou Romanos, ensinou Gálatas, ensinou Hebreus. Em 31 de outubro de 1517, ele afixou 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja do castelo, lá em Wittenberg. Aqui na imagem, do lado esquerdo, é uma imagem real daquela porta, e no lado direito é uma imagem do filme, né? E nessa imagem do filme você nota que a porta de um castelo era meio que um quadro de avisos. Então, notícias de pessoas desaparecidas, anúncio de venda de terreno, tudo era colocado ali. E Lutero seguiu essa linha, né? Ele colocou ali 95 afirmações contra a venda das indulgências. Alguns acham que Lutero escolheu essa data porque no dia seguinte era o dia de Todos os Santos, e aquele lugar estaria cheio de pessoas. Então, alguns acham que ele escolheu esta data estrategicamente. O fato é que ele afixou estas 95 afirmações. Em 1520 veio a resposta da igreja. A igreja mandou um documento ameaçando ele de excomunhão. E Lutero queimou em praça pública esta ameaça de excomunhão, tá? Isso para nós, gente, não parece grande coisa, porque hoje as pessoas queimam bandeira do Brasil, queimam Bíblia, né? Não há nenhum temor. Mas isso para a época era um ato de coragem impressionante. Alguém ser ameaçado de excomunhão e queimar o documento. Alguns reis voltavam atrás nas suas decisões se o Papa os ameaçasse de excomunhão. Lutero pegou o documento e foi queimar em praça pública. Então isso era de uma coragem impressionante, impressionante. Em 1521 ele foi chamado a se retratar na Dieta de Worms. Worms é uma cidade, Dieta era um modelo de reunião, tá? Os seus livros e os seus escritos foram expostos, foram colocados numa mesa, e aí perguntaram para Lutero, a autoridade perguntou para Lutero: o senhor reconhece esses escritos? Sim, são meus. O senhor reafirma o conteúdo desses escritos? E aí quando você espera que o herói dê um soco na mesa e diga, eu não mudo nenhuma vírgula, ele fraquejou e ele pediu 24 horas para pensar. A reunião foi interrompida, ele voltou para o seu quarto, e ele narra no livro que aquela foi uma noite que ele quase não dormiu. Ora, se reprimindo, né, porque ele havia fraquejado, e ora, repreendendo o diabo, porque Lutero ele tinha pensamentos de que o próprio Satanás estava perseguindo a ele, tentando derrubá-lo. O fato é que foi uma noite muito mal dormida, de muita oração, pedidos de perdão a Deus, e no dia seguinte, agora sim, ele se posta ali diante das autoridades e ele diz isso que eu coloquei no slide: a menos que me convençam pela Escritura ou por razões claras de que estou errado, eu permaneço constrangido pelas Escrituras, não posso nem quero me retratar, de vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência, Deus me ajude, amém. Então agora sim, ele reafirma que ele não vai voltar atrás. Por não se retratar, o imperador Carlos V assina um documento considerando ele fora da lei, e agora, com esta assinatura, ele pode ser capturado e pode ser morto. Como corre risco de morte, seu amigo Frederico III, príncipe da Saxônia, contrata homens para sequestrá-lo e escondê-lo em um castelo em Wartburgo. Então é muito interessante a cena do filme, eles conseguem reproduzir. Lutero sai da Dieta de Worms, está numa mata, e de repente homens encapuçados a cavalo o sequestram, colocam um capuz na cabeça dele, sequestram e levam ele para longe. Aí você pensa, vão matá-lo. Na verdade, é o Frederico III, que era um príncipe, né, era um eleitor, era alguém que tinha voto para eleger o imperador. Ele escondeu Lutero durante um ano nesse castelo. Lutero deixou a barba crescer, tirou a roupa religiosa,
assumiu um nome, um apelido de Cavaleiro Jorge, e ele ficou ali durante um ano, escondido lá em Wartburgo. Foi nesse castelo, então, durante pouco tempo, que ele escreveu cartas, panfletos, hinos, e o hino Castelo Forte, por exemplo, que nós cantamos. Tá? Então, o que Lutero pensou? Não são as paredes do castelo que estão me protegendo, é o próprio Deus. Deus é o meu castelo forte. Meus irmãos, você ser perseguido pela Igreja Católica naquela época era mais ou menos se você fosse perseguido pelas principais polícias secretas do mundo hoje, né? A Interpol, Mossad, KGB, porque o mundo era católico, né? Todo mundo dava informação para a Igreja Católica. Então Lutero sabia que a sua segurança não estava no castelo, que Deus era o seu castelo forte, e por isso que ele durou um ano ali. Em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. O povo não tinha a Bíblia na sua língua, tá? O alemão, ele tinha a Bíblia em latim naquela época. E Lutero, em 11 semanas, traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Tente fazer em casa, tente fazer. Tente fazer. E não havia computador, era no bico de pena, né? Deus deu uma capacidade para esses homens impressionante, impressionante. Interessante, se você for estudar alemão, você passa por Lutero, porque naquela época o alemão era falado de formas diferentes nos cantões. E foi a tradução de Lutero que padronizou, que deu uma norma para a língua alemã, né? uma contribuição de Lutero para a língua alemã. O fato é que ele fez isso em 11 semanas, uma coisa impressionante, e esse foi um padrão dos reformadores, pegar a Bíblia e colocar na língua do povo, porque Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. E aí a coisa ficou incontrolável, porque as pessoas liam a Bíblia, entendiam e abandonavam o catolicismo. Isso ainda acontece hoje. Nós ainda temos relatos hoje de gente lendo a Bíblia e deixando de ser católico, porque a diferença é muito grande, né? Muito grande. Caminhando aqui para o fim. O povo da Alemanha aderiu à reforma. Isso é interessante, né? Porque o povo da Alemanha estava cansado de pagar impostos para a Igreja Católica. E era obrigatório, né? Todo mundo pagava impostos para a Igreja Católica. Então Lutero se levantou e o povo da Alemanha o abraçou, o que não aconteceu com os pré-reformadores. Os pré-reformadores eles ficaram meio que sozinhos, tirando os valdenses, os outros foram silenciados mesmo. No caso de Lutero, a própria Alemanha deu proteção para ele, a reforma se irradiou pela Europa, de forma que em 1537, Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia já haviam aderido aos princípios da reforma. Na Suíça, Zwinglio, que era um ex-padre, liderou a reforma. Na França, o propagador foi João Calvino. Caminhando aqui para o fim, então, o que a Igreja Presbiteriana tem a ver com a reforma protestante, mais especificamente falando? Lutero foi um reformador de primeira geração, tá? Veio uma segunda geração de reformadores, e amanhã a gente vai tratar sobre a vida de João Calvino. João Calvino foi um reformador, então, que foi levado para Genebra, e Genebra era o lixão da Europa. Muita prostituição, muitos mendigos, uma desigualdade social gigantesca. E Calvino, com a Bíblia aberta, começou a aplicar os ensinos da Bíblia na sociedade. E isso começou a mudar a sociedade de uma forma. Foi Calvino quem, em Genebra, criou a primeira escola gratuita. Lutero criou na Alemanha a primeira escola gratuita de ensino, né? Porque, como assim, pastor? Como é que era isso no passado? No passado só tinha ensino formal padres e os nobres. Os nobres pagavam um tutor para que ensinasse os filhos, né, uma espécie de homeschooling, né, mas o grosso da população não tinha onde estudar, não havia escolas. Lutero foi o primeiro que na Alemanha criou uma escola para as crianças, os adolescentes, e Calvino em Genebra.
Calvino criou a academia, hoje é a Universidade de Genebra, né, mas no passado era a Academia de Genebra, com ensino regular para crianças, para adolescentes e algumas áreas de ensino superior, de forma gratuita. Tá? Onde a reforma passou, houve ênfase no ensino. Onde a reforma passou, as pessoas passaram a aprender a ler, por exemplo, né? E até ter escola gratuita. Muito bem, a Genebra acabou sendo uma cidade-refúgio, uma das cidades-refúgio. Para que cidade-refúgio, pastor? Lembra do Tribunal da Santa Inquisição perseguindo protestantes? Muitos desses protestantes tinham que fugir dos seus países para não ser mortos pela Igreja Católica. E na Europa, algumas cidades começaram a se tornar protestantes e viraram cidade-refúgio. E Genebra foi uma delas. Por causa da perseguição, um homem chamado John Knox, um jovem, foi estudar na Academia de Genebra, estudou aos pés de Calvino, retornou para a Escócia e foi o líder do movimento que tornou a Igreja da Escócia de Igreja Católica para a Igreja Reformada. E aí eles precisavam de um nome. Que nome a gente vai dar para a nossa Igreja Reformada? Vamos dar o nome de Presbiteriana, que é a Igreja do Governo dos Anciãos, o Governo dos Presbíteros. Isso em 1560. Não sei se você consegue ver a gravura lá. Aquele foi o símbolo, o primeiro símbolo da Igreja Presbiteriana em 1560. Uma cruz de André, né, num fundo azul e uma sarça ardendo e não se consumindo. Então, por que ainda hoje a sarça ardente é um símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil e de tudo quanto é igreja presbiteriana no mundo? Porque foi o primeiro símbolo a ser adotado, né? A sarça pegando fogo e não se consumindo, que é uma imagem muito boa para a igreja, né? A igreja passa pelo fogo das tribulações, das provações, e Deus a está mantendo, ela não se consome. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? 1560. Então, observe a nossa história. Nós não nascemos em 1980. A história da Igreja Presbiteriana nos coloca no período da Reforma. Nós nascemos ali de um movimento que aprendeu com João Calvino. Tá? Foi no sangue dos mártires da Reforma. Acompanhando a linha histórica, a partir de 1715, houve uma migração em massa de escoceses e irlandeses para os Estados Unidos. Em 1706, já havia o primeiro presbitério formado, Filadélfia. Agora damos um pulo de mais de um século. Em 1837, criou-se a Junta de Missões Estrangeiras nos Estados Unidos. E um jovem de 26 anos, estudando para ser pastor, ele ouviu um sermão do seu professor de teologia sistemática, o seu professor pregando sobre a necessidade de nós levarmos o evangelho e o ensino a povos não evangelizados. Esse sermão bateu muito fundo no coração de Simonton, ele foi até a junta de missões e se dispôs a ser missionário para ir aonde Deus enviasse. Pouco tempo depois, houve o convite para que ele fosse a um país que ainda não tinha sido evangelizado, chamado Brasil, na América do Sul. Ele aceitou de primeira, embarcou e chegou aqui no Brasil em 12 de agosto de 1859, e aqui estamos nós, né? Ele não foi o primeiro brasileiro a chegar. Quando ele chegou, ele encontrou o casal Calley, que eram da igreja congregacional, né? Nós temos vários hinos no nosso inário feitos pela Sarah Calley. E Simonton era mais jovem, né, do que o Robert Calley, e ele pediu muitas vezes conselhos, inclusive, para o Robert Calley. Simonton chegou num navio e ele foi aprendendo a língua portuguesa no navio, né? Ele aprendeu português muito rápido. Para a gente que nasce no Brasil, eu ia dizer, o português não é difícil, mas até para a gente, né, o português é difícil. Imagine para um americano, é muito difícil, é muito difícil. Mas o Simonton, ele fazia uma permuta, ele se dispunha a ensinar o inglês para brasileiros, para que os brasileiros lhe ensinassem o português. E com poucos meses, Simonton já estava pregando em português. Ele aprendeu muito rápido o português. Deus, né? Deus o ajudando também. Tá? O ponto é que aqui estamos nós, meus irmãos. E aí eu concluo
com algumas lições da Reforma Protestante, algumas lições que a gente pode imaginar. Primeiro, Deus dirige a história. Tá? Quando você olha para a Idade Média, a Idade Média chega num ponto de obscuridade religiosa, intelectual, que você pensa, e agora? Cadê a igreja do Senhor? Aí Deus começa a levantar homens e mulheres, né? A gente não falou das mulheres, mas Deus converteu muitas freiras, muitas. A esposa de Lutero, Catherine von Bora, foi uma de várias freiras que foram convertidas pelo Senhor, e ela acabou se casando com Lutero. E isso é interessante, a reforma nasceu com religiosos. Lutero era um monge agostiniano, doutor em teologia, né? Esse povo, com acesso à Bíblia, começou a perceber que estava tudo errado. Então Deus dirige a história. Quando a situação parece que está sem remédio, Deus vai lá e faz nascer luz das trevas, como diz a própria palavra. Deus levanta homens e mulheres para a obra. Devemos valorizar a Bíblia. Meus irmãos, é possível que você tenha mais de uma Bíblia na sua casa, não é? A gente está falando de um período que as pessoas não tinham Bíblia em casa, não tinham Bíblia. Era um período em que as cópias tinham que ser feitas à mão. É claro que no período da Reforma, Deus fez com que a invenção da imprensa acontecesse na mesma época, né? E, aliás, isso foi um elemento para que a Reforma avançasse mais rápido, tá? Vamos falar melhor sobre isso. Até a invenção da imprensa, qualquer cópia de livro tinha que ser feito à mão, e demorava 1 ano para você copiar um livro. Mas eis que Gutenberg, ele teve uma ideia. Eu vou criar tipos, letras de metal, e vou colocar numa prancha e uma página por cima, e aí você tem isso sendo feito em massa, né? Foi a criação da prensa, ou da imprensa. E isso aconteceu justo no período ali da Reforma Protestante. Resultado, os escritos de Lutero, eles foram espalhados pela Europa numa velocidade que nunca haveria sem a prensa, tá? Então, os escritos, os livros, os panfletos, tudo se espalhou pela Europa de uma forma muito mais rápido. De modo que nós devemos valorizar a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia na nossa língua, na nossa mão, devemos lê-la, porque nossos irmãos do passado não a tinham. E nós somos herdeiros da Reforma, devemos dar continuidade a ela. Mas, pastor, a Reforma já não acabou? Olhe, meus irmãos, a gente olha para o meio evangélico e percebe que tem muita coisa errada. E aí o papel dos presbiterianos, que tem, digamos, uma doutrina clara, límpida, né, arraigada às Escrituras, há uma responsabilidade nossa muito grande de nós sermos pessoas ensinando às outras igrejas evangélicas um caminho melhor, o caminho das Escrituras, tá? E como eu falei em algum momento, hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está com um movimento de desconversão. Vez por outra a gente tem notícias de um crente que voltou para o romanismo. Então, eles estão agindo nesse proselitismo de uma forma muito empenhada. E aí nós devemos conhecer as Escrituras para estarmos firmes. Eu tenho visto que quem tem voltado para o catolicismo é porque não estava preparado, tá? E aí se tornou uma presa fácil. Se você estiver firme nas Escrituras, você não é uma presa fácil, tá? Você estará firmado na palavra de Deus. Eu encerro aqui então, e se houver alguma pergunta, algum ponto que não ficou claro, alguma curiosidade deste período, estou à disposição também para responder. Temos tempo, né, pastor, para alguma pergunta, se for preciso? Alguma pergunta? Tudo claro? Okay. Ok, meus irmãos. Então, nós agradecemos mais uma vez ao reverendo Ageu. Então, amanhã, se Deus quiser,
às 17 horas. Não se perca, porque o horário é mais cedo. Então, são 2 palestras, né, reverendo? Às 17 horas estaremos aqui, se Deus nos permitir. Nós vamos... ok, verdade. Nós vamos entoar o hino, Castelo Forte, convidado novamente. Vamos colocar de pé e entoar esse hino juntos. Chama o pastor Amadeu para nos dirigir nessa oração. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Amém. Santo Deus, quando olhamos para a história da igreja, da tua igreja, podemos ver a tua mão poderosa, a tua providência, o Senhor dando meios ao teu povo para falar do Senhor. E esse
essa mensagem chegou até nós. E pela tua bondade, pela tua providência, o Senhor nos dá meios para falar do Senhor. Estamos aqui nos últimos dias desse local e te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos porque esse local foi de importância para muitas vidas, para as nossas vidas. E pela tua providência nós iremos para um novo local. E que chegando lá, meu Pai, com a tua providência, Senhor, que possamos ser utilizados como instrumentos nas tuas mãos. Que o progresso do teu evangelho continue, que nós possamos ser meios, instrumentos nas mãos do Redentor. Que possamos sair daqui lembrando do teu povo, como eles viveram, como eles procederam, e que possamos sair daqui encorajados a te servir a cada dia mais, a amar mais o Senhor, a amar mais a igreja do Senhor. Nos ajuda, Pai. Abençoa não somente a nós que somos da Igreja Presbiteriana do Cambeba, mas abençoa a todos aqueles que nos visitam, meu Pai, todos aqueles que nos escutam pela internet. Que possamos ser impactados e levados a te servir a cada dia mais. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Sentai-vos. Nós queremos conhecer aqueles que nos visitam. Alguém pela primeira vez aqui na Igreja do Cambeba, por favor, faça um sinal aqui na frente. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Eu relembro também que o presbítero Ari está ali com os livros do pastor Ageu, Caminhando com Cristo. O livro, ele trata doutrinas básicas e toca em alguns desses pontos históricos a respeito da igreja e das doutrinas principais da fé cristã. É um livro que tem sido usado em catecúmenos, mas não só para catecúmenos. Você pode usar ele também para discipulado. Você está evangelizando alguém, você pode dar de presente esse livro. E até para você mesmo crescer espiritualmente, relembrar as doutrinas básicas da nossa fé. Está aí com o presbítero Ari, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Deixa eu perguntar aqui ao Castro. Ok? Então, tá bom. Deus nos abençoe e nos leve em paz aos nossos lares.